Audio Jungle. Audio Jungle. Quer tirar ou renovar a sua CNH na melhor frota de Ferraz de Vasconcelos? A Automoto Escola BR possui carros novos, padronizados com direção elétrica. Categoria A moto, categoria B carro, categoria D ônibus, categoria E carreta. E também a CNH para portadores de necessidades especiais. Na Automoto Escola BR você se habilita com agilidade e seriedade. Visite a nossa Unidade 1, na Avenida Governador Gênio Quadros, 561, Parque Dourado. Ou na Unidade 2, na Rua Tiradentes, 38, Centro de Ferraz. Automoto Escola BR. Pizza com qualidade tem nome e endereço. Pizzaria Uala, Rua Miguel Ascoli, do CTC Jardim Leila, em Ferraz de Vasconcelos. Administrar um condomínio é coisa séria. Uma boa administradora precisa estabelecer um bom relacionamento com seus clientes. O Grupo SK Administração e Serviços preza o bom atendimento, parceria e pontualidade em todos os setores. Na administração condominial, prestamos serviços de orientação e assessorias na área civil, fiscal e trabalhista. Somos especialistas em redução de custos, planejamento e gestão de inadimplência, com o suporte de um amplo corpo jurídico.
Portaria, serviço de limpeza e zeladoria para o seu condomínio você encontra no grupo SK Administração e Serviços. O nosso objetivo é sempre ter a solução sob medida para cada cliente. Toda alimentação feita com carinho alimenta melhor. O Marmitex da Cozinha Grill é preparado com tempero especial e tem a qualidade que você merece. Ligue e peça a sua. A gente entrega. Cozinha Grill. Esse sabor vai surpreender você. Muito boa tarde. Mais uma sexta-feira, a segunda sexta-feira do mês de janeiro do ano de 2021, o primeiro programa Política com Argumento. Estamos de volta aqui nesse ano, mais cedo um pouco, né, logo na primeira semana do ano, trazendo aqui dois candidatos especialíssimos, o nosso amigo empresário e político Ricardo Melão e o nosso amigo vereador e secretário municipal Álvaro Costa Vieira, o Cacá. Corintiano, dá seu... É isso aí. Boa tarde, pessoal. Muito boa tarde, boa noite, meus amigos, minhas amigas. Sejam bem-vindos os convidados aqui, o Cacau, o Melão, amigo da gente, pessoas envolvidas aqui na nossa política aqui de Ferraz de Vasconcelos, o Cacá secretário, o Melão empresário na nossa cidade. Eu queria aqui agradecer você, meus amigos e amigas, por estar nos acompanhando mais uma vez em um programa Política com Argumento, agora de volta no ano de 2021, e se Deus quiser, vamos tocar aqui o ano inteirinho, todas as sextas-feiras, se Deus quiser, e eu tenho certeza que Ele vai permitir, porque a gente tem fé. Antes de a gente conversar aqui com os nossos convidados aqui, antes de vocês se apresentarem, eu só queria pedir aqui para vocês 2 minutinhos aqui, porque a gente tem uma convidada especial, que no dia de ontem ela completou 8 aninhos, e eu gostaria de chamar ela aqui para a gente bater um papo rapidinho com ela. Vem aqui, Nicole, por favor. Você esqueceu de cumprimentar os convidados. Nós treinou aqui umas 2 vezes. Vem cá, senta aqui que você vai ser entrevistado. Olha que chique, hein? Vem aqui, senta aqui. Bom, Nicole, você veio aqui por qual motivo? Você pediu para o seu papai aqui, e você é minha princesa, eu tinha que te atender esse pedido. Você falou que tinha que agradecer as pessoas que lhe desejou aniversário nas redes sociais, né? Você queria falar o que para essas pessoas? Obrigada. Olha naquela câmera ali, filho. Obrigado, dá um beijo para as pessoas que me desejou feliz aniversário. Tá, e a gente não pôde fazer ontem o seu aniversário, né? Como a gente costuma sempre fazer. Por qual motivo que a gente não pôde fazer, filha? Do caso do coronavírus. Mas quem é esse coronavírus? Você conhece esse coronavírus, Cacá? Coronavírus é uma doença, né? Uma doença não, né? É o assunto mais comentado do ano, né? É uma pandemia que tomou conta aí do mundo inteiro, que está trazendo muita tristeza para muitas famílias, e a gente tem que tomar todos os cuidados igual a ela. Tá vendo? Máscara, e ela, com muita consciência, ela entendeu o porquê que não podia fazer a festinha dela, né, filha? Sim. E você recomenda o que para essas pessoas, para que elas possam tomar cuidado? Pôr máscara, passar álcool em gel, ficar dentro de casa e coisar aglomeração. Sem aglomeração, né, filha? Sim. Olha que lindo. Ó, agora ela vai dar um recadinho para ela poder sair, porque ela falou que tinha que dar um recadinho. Ela tá melhor que aquele menino que falou, tem um tal de coronel vírus. Coronel Vírus, Coronel olha aí. Vírus. Filha, você queria dar um recadinho para quem? Pra minha irmã Adriele e pra Agatha. Eu É? quero dar um beijo pras duas. Um beijo para as duas. Ah, então tá bom. Eu queria agradecer a sua participação aqui. Eu também queria Vai ali agradecer. perto da câmera, vai ali perto da câmera e dá uma boa noite Dá uma para as boa noite. pessoas, um beijo e muito obrigado, tá, meu amor? Tá bom. Você é minha princesa, né? E como que é o nosso cheirinho? Assim tem que ser de longe, porque de perto não pode, ela Não falou. pode mais. Fala ali com eles. Boa noite e obrigada pelos parabéns. Um beijo. Isso. Tchau. E aquele coraçãozinho que você falou que ia fazer? É. Ah, que chique, aí sim, tá bom. Obrigado, Ricardo, muito obrigado por ceder o espaço aqui para minha filha, que Deus te abençoe aí, tá bom? Bom,
Antes O da Marquinhos gente... Kinder falou, como essa menina cresceu? Tá vendo? Ele conhece ela desde bebezinha. Obrigado, Kinder. Deixa eu falar uma coisa aqui. Antes da gente passar o vídeo, lógico, a gente vai deixar vocês se apresentarem, porque eu me emocionei um pouquinho com a minha filha aqui. Eu já ia cortar aqui a apresentação dos convidados. Já é praticamente isso. Melão, fala ali com nossos internautas ali. Boa noite para todos, para todas. Queria agradecer mais uma vez aí o convite. Seu, corintiano, do Sérgio, sabe que eu tenho um carinho especial por vocês. É muito legal estar participando, né? A gente disputa uma eleição, participando ainda com uma pessoa que eu gosto demais, que é o Kaká, meu amigo. Recíproco, é recíproco. Eu gosto demais e eu já disse isso para ele no passado e reitero aqui que ele tem um futuro brilhante pela frente. Então quero agradecer primeiramente o convite. Às vezes a gente fica pensando que depois que a gente perde a eleição a gente não vai ser convidado mais para nada, né? Mas vai quem tem amigo não morre pagão, né? Isso é verdade, Obrigado, meu mas amigo. você saiu vitorioso dessa eleição, Melão, porque a gente sabe qual é a dificuldade de disputar uma eleição, né, Kaká? Boa noite corintiano, boa noite Sérgio, boa noite meu querido e sempre amigo, conselheiro, parceiro, todo o sentimento que você tem por mim, saiba que é recíproco da minha parte, cultivo muita gratidão e muito respeito por você. A cada amigo, a cada amiga que está acompanhando a gente aí, assistindo a live, assistindo nessa sexta-feira, uma boa noite para cada um de vocês. Posso pedir para curtir e compartilhar ou não? Com certeza, deve. A cada um de você que está assistindo aí, curta, compartilhe, ajude a gente a chegar a mais pessoas. Essa conversa, essa discussão é produtiva para a nossa cidade, é produtiva para nós e também para você que está assistindo. Então é muito importante a gente tentar cada vez mais engajar mais pessoas na política da nossa cidade. E a TV Ativa faz isso, o Corintiano faz isso, o Sérgio faz isso. E eu fico muito grato toda vez que sou convidado a estar aqui e que comece a nossa conversa e a noite de hoje. É isso aí. Façam como o Kaká disse aqui. Curtem, compartilhem, fiquem ligados, fiquem ativos, para que a gente possa começar aqui a nossa conversa, o nosso bate-papo. Eu vou pedir para o Kelvin colocar um vídeo aí para nós, é um vídeo curto, de 1 minuto só, é coisa rápida, porque a gente vai discutir esse tema. Kelvin, por favor. Olá meus amigos e minhas amigas de Ferraz de Vasconcelos, aqui quem está falando é o Kaká. E hoje, sábado, dia 2 de janeiro de 2021, nós estamos aqui na Vila Santo Antônio com o nosso gabinete móvel, o gabinete itinerante, aquilo que nós prometemos durante a campanha eleitoral, agora na prática e acontecendo aqui em Ferraz de Vasconcelos e iniciando aqui o nosso trabalho na Vila Santo Antônio. Trabalho simples, é uma tenda com um notebook, uma cadeira e uma mesinha para atender você, morador de Ferraz de Vasconcelos, que passa por algum problema no teu bairro. Então a ideia é que nós venhamos a te atender aonde você mora. Você tem um problema no seu bairro, na sua rua, dentro do seu quarteirão, você pode ser atendido pelo nosso gabinete móvel, atender para receber as demandas, os problemas, sugestões, críticas e cobrar junto à prefeitura, levar para a pasta responsável para que a gente juntos consigamos as melhorias que o nosso bairro e a nossa cidade precisa. Nos ajude divulgando esse trabalho, que muito em breve estaremos no teu bairro, te atendendo aí onde você mora. Muito obrigado, hashtag Trabalhando por Ferraz. Bom, Kaká, eu vou falar assim porque a gente somos amigos, mas o secretário Kaká que está aqui do meu lado direito, do seu lado esquerdo, o vereador também. A gente vê que o ano se iniciou com você tomando posse no dia 1º. E logo em seguida, no dia 2, você já estava ali colocando em prática uma das promessas de campanha. Como que é isso? Por que essa iniciativa? Corintiano, o gabinete móvel foi sem dúvida o carro-chefe de toda a minha campanha. Todas as minhas conversas nas ruas da cidade, todas as reuniões que eu fiz durante a campanha, a principal promessa de campanha que eu prometi entregar para as pessoas era fazer de fato com que o gabinete fosse algo mais ambulante na cidade, que o vereador estivesse presente na medida do possível, dentro guardadas as devidas proporções, aos sábados, atendesse a população onde elas moram, por exemplo. Então hoje o Melão pega o trem às 6 horas da manhã, volta às 19, 20 horas, quem estuda
volta da universidade 22, 23, 24 horas, chega em casa, ele está totalmente alheio a toda atividade política da cidade. Seja os problemas, algumas vezes, né? O problema do posto de saúde, ele não consegue acessar nenhum posto de saúde durante a semana. Ou uma pessoa que é alheia a toda atividade política da cidade. Então, mais do que receber as demandas do bairro também, porque existe dois objetivos com o gabinete itinerante, que eu acredito que é importante comentar. Prestar conta do mandato, prestar conta não só do mandato, mas de toda a atividade legislativa e executiva, para ser um canal de informação além da internet, mas presente no bairro, e também um canal de receber demanda, receber sugestão, receber crítica, receber ideia, para a gente de alguma forma fazer com que o nosso mandato seja algo construído coletivamente, não partindo do cidadão e do ser político eleito, mas o mandato ser algo constante, presente na vida das pessoas e presente nos bairros. Se você tivesse ficado na Câmara, você teria condições de pôr isso na prática, porque existe um artigo no regimento interno que ele fala também da sessão itinerante. Pelo menos uma vez, um mês, 2 meses, você fazer a sessão, ao invés de ser na Câmara, em algum lugar de algum bairro. Só que até hoje os vereadores não operacionalizaram isso. Não colocaram em prática. Eu acho que nós, de alguma forma, conseguimos estimular. Eu fiz um gabinete itinerante, mas o presidente Flávio Batista de Souza, na terça ou quarta-feira, ele já fez uma reunião com os vereadores. Já hoje, na reunião do secretariado que nós tivemos hoje, ele anunciou para a Priscila, para a prefeita, para o Balco, que estava na reunião também, que hoje é secretário de Indústria e Comércio, que a partir de março, ali talvez abril, vai começar a cada trimestre fazer acontecer a sessão itinerante. Olha que coisa boa. O nosso próximo convidado de sexta-feira, quem é, Sérgio? É o Flávio Batista de Souza, presidente da Câmara. Olha que tema legal para a gente estar falando aqui com você. Inclusive o Inha, quando era presidente daquele período 2017, 2018, ele propôs também fazer isso. Parece que os vereadores ficaram meio assim, mas ele propôs mesmo, já naquela... Ô Melão, como que você vê essa coisa do gabinete itinerante que o Cacá está colocando em prática e que a gente acho que não é habitual a gente estar vendo um tipo de ação assim, de levar o mandato ou os mandatos, como o presidente da Câmara vai fazer, mais próximo do município? Então, a pergunta já tem a resposta, né? Na verdade, levar o mandato próximo à população, né? Essas coisas assim do mandato, horário, eu sempre fui a favor que nós tivéssemos, ao invés de uma sessão, 2 sessões, e que elas fossem uma na parte da manhã e uma na parte da noite, para que as pessoas pudessem acompanhar. O Cacá vem com uma solução que, na verdade, não é uma criação do Cacá, é uma referência, né? Em algumas cidades já se praticam, e muitas pessoas acabam tendo a condição de participar. A questão é que a sociedade, né, ela, no começo, você vai ter um resultado pequeno em relação a isso, mas com a cultura e com a divulgação, com a prática, né? Com a prática isso vai ampliar, isso vai fazer parte, sim, eu não tenho dúvida. É importante para a sociedade chegar perto do legislativo, porque o legislativo é quem de fato representa a sociedade. Tanto que eu sempre defendi e falo isso abertamente, que a Câmara é a representatividade da sociedade, e quanto mais vereador tiver, melhor, porque melhor assim a sociedade estará mais representada. Porque no sentido de ser parlamentarista, isso é importante, que as pessoas, que aquelas demandas acabem chegando no pleito. Então, o que o Cacá está fazendo é uma boa atitude, e isso ele vai colher o resultado, não tenho dúvida. Legal. Cacá, antes de você fazer um comentário em cima do que o Melão falou, eu quero dar uma boa noite aqui, porque tem uma galera legal aqui nos acompanhando. Quero aproveitar, pedir, curtem aí, compartilhem, nos ajudem a levar essas informações que sairão daqui no nosso programa para o maior número de pessoas possíveis, porque isso aqui é importante, é política com argumento. Eu acho que a gente tem que aproveitar esse momento. Queria aqui desejar aqui boa noite para os amigos, que está parabenizando aqui os nossos convidados pela presença, dizendo que o programa é muito bom, Cacá. Mas quem faz o programa se tornar importante, além dos nossos convidados, é sempre mesmo o internauta que acaba aí valorizando o nosso programa, porque nos acompanha, né? Eu queria aqui mandar um beijo para minha filha aqui, a Adriele, que está nos acompanhando.
Eu espero que você viu a sua irmã aqui fazendo a homenagem à sua pessoa, agradecendo as pessoas que lhe desejaram parabéns no dia de ontem. O Rogério Lemes, o Ricardo Melão está aqui do nosso lado também, está ali, está ativo. O nosso amigo Chocolatinho, Rodrigo Borracha mandando um abraço aqui pro Ronil, pro Marcos Martinelli. O Ricardo Taxista, tá aqui a Sônia Silva, Francisco Alves, Gislene Ferreira, tá aqui o Pante Chocolatinho de novo, Xandão. Bebel, Xandão, Bruna Matias, o Dante, um abraço pro Dante, grande amigo, conhecia tão pouco tempo, mas uma pessoa de coração maravilhosa. Um beijo no seu coração, Dante, para toda a família Nunes. O Ronil, um abraço pro Ronil. Daiane Cruz. Daiana Cruz, passar um pouquinho pro Sérgio aqui, falar alguns nomes. Vai lá, Sérgio. O Davi Danilo, o Palhaço Dudu. Deixa eu ver, o Marquinhos Kinder, nosso companheiro aqui da TV Ativa também. A Valéria Gonçalves, João Bispo, meu amigo. João Bispo. Tá lá em São Paulo. Cícero. A Carila Roberta Marcelino. O Ronaldo Rezende, nosso diretor aqui. Pedro Ferreira Cruz. Fernão Faleiros. Anderson, fugiu. O Sérgio, ele conseguiu bater o dedo, tirou ali todos os nomes. Então vamos voltar pro Kaká pra gente não perder o fio da meada. Sozinho. Kaká, pela explanação ali do Melão, que comentário você pode fazer em cima daquilo? Em cima do gabinete itinerante? Exatamente. Vou te falar um pouquinho da percepção inicial que eu tive. Assim, eu entendo que a população se assustou um pouquinho de me ver no dia 2. Assim, falou assim, vai ser CDF lá longe, foi isso? Tipo assim, no Rapaz, dia 2... tão cedo trabalhando, eu pensei que só ia voltar no dia da outra eleição, porque assim, o eleitor então, tem esse entendimento, né? O que a gente enxerga hoje na política e o sentimento da população com a política é desesperança, descrença, que todos são iguais. E eu falava para as pessoas durante todas as minhas reuniões que eu fiz durante a campanha, é que nós só temos uma forma de mostrar que nós somos diferentes dos demais. É na prática, é com as palavras, é com as ações e não com as palavras. E de alguma forma eu quis fazer ali no dia 2 para mostrar na prática que nós possuímos uma outra mentalidade de fazer política. Uma forma muito próxima das pessoas. Eu acredito muito nessa fórmula. Acho que as pessoas ali da Vila Santo Antônio, porque era feira no sábado, e eu parei em frente ao ginásio Paulão ali, né? Certo. Então as pessoas se assustaram um pouco, as pessoas não entendiam bem o que era. Então algumas pessoas falaram, o que tá? Tá tendo alguma campanha de vacinação? Tá acontecendo, né? O que é, entendeu? Então estranharam um pouco. E aí, em alguns dados momentos, eu tentava ficar fora da tenda para as pessoas entenderem mais ou menos o que era. E era o bairro na qual eu cresci, nasci, conheci. E aí, eu não divulguei essa ação. Então as pessoas do bairro começaram um burburinho e começaram a vir as demandas. Tô precisando de uma lombada ali, tô precisando de um asfalto aqui, um tapa-buraco ali. E foi muito produtivo. Contamos também com a presença da prefeita Priscila Gambari. Exatamente, a gente não eu pode percebi deixar que ela estava lá. de enaltecer também o compromisso e que de alguma forma honrou esse projeto, estando uma prefeita eleita no dia 2 de janeiro, está lá na Vila Santo Antônio conversando com as pessoas. Então para nós foi muito bom. E amanhã nós estaremos no Parque São Francisco. Pô, legal. Aqui o Márcio Silva está dizendo: quem não aceita o gabinete itinerante é porque não tem intenção de ouvir a população. Ação muito importante para que, de fato, saiba os problemas de cada bairro. Eu acho que você acertou de prima, viu? No futebol a gente usa de prima, é aquele toque rápido. Sim. Eu acho que você foi bem, Kaká. Eu acho que para a população e para esse mandato que vem dizendo que vai ser a diferença, que eu acredito que vai ser a diferença dos últimos governos. Você vê que a prefeita vai te ajudar com essas demandas, a Câmara Municipal vai te ajudar, porque vai existir demandas. Qual será o vereador lá que vai assistir essas demandas de Câmara Municipal pro Kaká? O Everton. O Everton é o meu... Diretor Everton. Meu primeiro suplente. Posso falar também do Flávio Batista de Souza, porque eu sou presidente do partido, né? Sou presidente do Podemos. Então eu acredito que a nossa representação como time está bem posta com 2 vereadores lá. E eu acredito muito que esse papel legislativo será muito bem exercido com o meu suplente direto, que é o Everton Cardoso, professor, diretor da rede pública. Quero até mandar um abraço pro Everton, não sei se ele está assistindo. Se alguém estiver assistindo que é amigo que votou no Everton, menciona ele aí, porque é importante ele saber que a gente está junto nessa empreitada. E quero desejar muita sorte, muito trabalho
E você falou algo que é importante para mim, você falou também da Priscila, etc., falou dos vereadores, e eu acredito que todas essas pessoas que foram eleitas, todo o secretariado, a prefeita, esse time vai entrar numa toada de muito trabalho. Por exemplo, quando eu chamo ali para o gabinete itinerante no dia 2, o Flávio Batista, que já tinha esse desejo de exercer a sessão itinerante, que ele falou que é um projeto de 2003, 2004, é um projeto antigo que está parado. Então, assim, toda essa atmosfera de trabalho engata todo mundo. E aí faz uma grande força-tarefa que eu acredito que vai trazer muitos benefícios para a cidade. Então é secretariado com apetite, Câmara com apetite e a prefeito com apetite, também o nosso deputado estadual com apetite. E o que eu percebo aqui com a sua resposta é que não existe vaidade e nem ciúme por conta de toda a Câmara ir para a rua. Porque a sociedade, a comunidade, o munícipe precisa disso. Precisa de estar mais próximo do seu político. Eu sempre acompanhei, o Melão sempre acompanhou as sessões da Câmara, você sempre acompanhou, o Sérgio sempre esteve lá fazendo cobertura, e a gente vê a falta do munícipe estar lá assistindo uma sessão da Câmara. Agora a gente vai ter a oportunidade de assistir a sessão da Câmara nos bairros. Eu acho que vai ser muito bom. Eu acho que quem ganha com isso é a cidade, Melão. Sem dúvida. É a tal história, já que Maomé não vai à montanha, né? A montanha vai ao Maomé. Agora, você tocou também é importante, porque a sociedade também, como eu estou falando, nós temos que colaborar também para que isso amplie. Né? Nós precisamos colaborar, mas a sociedade também tem que ter o interesse, porque demonstrou na eleição que tem muito interesse na eleição, porque todo mundo acreditava que a abstenção fosse bem maior e ninguém imaginava num processo de pandemia o tanto de eleitor que foi para a urna. Então, quer dizer, comprovadamente demonstra que o povo ferrazense participa da política, porque a maior maneira de participar dentro da política, além do voto, nesse processo todo, 92 mil pessoas foram votar. Então, esse é o primeiro passo para se participar. Então, e avaliava-se também, em referência à crise econômica que estava aí depois da pandemia, que haveria muito menos candidatos também, né? Foi um recorde que 449 senhoras se inscreveram. Agora, aproveitando que o Melão tocou nessa questão da eleição, eu já queria entrar numa questão. Essa foi a eleição mais volumosa, mais participante, a eleição que teve mais choradeira. Que a gente viu depois de aqui do Rio para cá, o volume de lágrimas que correu em Ferraz, e muita gente acusou o seguinte: a compra de voto. Cacá, você se elegeu comprando voto? Porque, na verdade, as pessoas também reclamam, mas tem trabalho também. E aí, muita gente deixou de considerar o trabalho que as pessoas fizeram e resolveram acusar o poderio econômico. Fala um pouquinho sobre isso. Eu acredito. Bom, eu tenho absoluta certeza que não comprei voto, afirmo aqui para a Câmara, etc. E se tiver algum eleitor dos 1.322 votos que tive, que de alguma forma se sentiu coagido ou de alguma forma eu usei elementos relacionados a valor monetário, pode vir à tona aí. Então eu tenho muita paz, muita tranquilidade de afirmar, Sérgio, que os 1.322 votos que tive foi fruto de muito trabalho, de discurso, de projeto, de um coletivo muito forte. Eu acredito em uma fórmula de eleição, aprendi até um pouco com o Melão, com seu sempre amigo, que hoje não está entre nós, o Ricardo Silva, que eu sei que você tem um apreço muito grande. Até mandar um abraço para a Ana, para a família da Ana e etc. Mas eu fiz dos 17 até os 24, 25 anos, teve uma fórmula na qual eu aprendi e cultivo, essa eleição compartilhada, essa eleição grupal, né? Então foi essa fórmula que eu tive, e nada relacionado com o eu particularmente, eu vou dar minha opinião, depois o Melão dá a opinião dele. Eu acredito que a compra de voto ela possa até existir, mas deve estar bem longe de Ferraz. Porque assim, o cara tem que trabalhar, tem que fazer política, o cara tem que ir pra rua, o cara tem que ter sim dinheiro para fazer seu material. Eu acho que o cara tem que ter dinheiro para ter a sua própria sobrevivência na campanha política. Talvez as pessoas enxergam que a sua sobrevivência, com a sua prestação de conta depois, lá no cartório eleitoral, porque tem que prestar conta, ele acha que porque ele não chegou naquele valor de declaração por não ter o dinheiro para disputar a eleição, aí ele fala, foi compra de venda. Eu acho que é choradeira. Melão. Então, o poder econômico, ele sempre vai estar presente. Sempre vai estar presente.
Inclusive, vou até citar um documentário de um amigo meu, Álvaro Costa. Esse documentário é bom. É O Preço, né? Que diz muito por conta do... Como que é o nome do cara? É o Álvaro Costa. Álvaro Costa. Por isso é bom, você viu o que ele falou? O documentário é bom. Então, sempre vão colocar a situação, a condição econômica na frente. Agora, eu sempre digo para as pessoas, quando eu tenho essa oportunidade, tenho aqui, dizer, adianta as pessoas terem 500 mil para comprar a eleição e perder? Então não adianta. Então quem perde com 500, perde com 100 e perde com 1 milhão. Então, achar que só isso é... Essa eleição, ela foi uma eleição muito diferente e a outra será diferente também, consequentemente a outra também vai ser. Agora, é óbvio que as pessoas que construíram grupo, que construíram bases, e aí tudo isso custa dinheiro. Tudo isso custa dinheiro, não é assim. Pessoas que estão lá 4 anos dentro de um projeto, elas custaram. Seja pelo um café, ou seja pelo almoço, ou seja pela janta, ou seja pela cesta básica que teve que atender, ou seja pelo remédio que teve que comprar. Então, isso é um processo. Melão, ainda mais com a crise que nós estamos agora, com essa pandemia também, né? A necessidade aumentou. Isso colaborou. Eu fico vendo muito processo de boca de urna, né? Que, obviamente... Entendeu? Eu não sei nem como é que a gente poderia falar de boca de urna. Teria que ser resolvida essa situação. Ou legalizado, ou fazer qualquer coisa. Teria que mudar essa cultura. Porque o eleitor mesmo, aquele pago, aquele que recebe um dinheiro, esse cara, ele vai lá e toma o dinheiro de 10 candidatos. Você fala que essa questão, eu acho que tinha que regularizar mesmo, porque o cara pode trabalhar até um dia antes da eleição. Por que ele não pode trabalhar no dia? Eu sou a favor de legalizar a boca de urna. Não é boca de urna legalizar ela. É dar continuidade no trabalho de cada um. O boca de urna ele fere muito, né? Porque boca de urna ele fere muito. Boca de urna, porque é uma coisa proibida. Então ele fere muito. Mas essa condição, onde a política também vai caminhando, porque o poder econômico, que você está dizendo aí, que outros fatores, o poder econômico ele está presente. Mas ele não é o último, né? Ele não é o último fator. Existem várias coisas antes do poder econômico. Porque, é como eu estou dizendo, chora também quem gastou 500 mil e não foi eleito. Sim. Então, e chora também quem não gastou nada e não teve resultado. Então o choro, ele é para todos. Então, é choro de perdedor, é isso? É choro de perdedor. Agora, eu falo a questão da boca de urna, eu falo aqui no programa, eu entendo que haja boca de urna. Em princípio, sou contra a ideia, mas eu entendo que haja, porque na verdade, qual é a origem da boca de urna? Eu até nessa eleição de novo eu fiz essa observação. Tem gente que chega na porta da escola, pega um papel no chão e vai votar. Porque as pessoas, aqui como o Melão falou, o povo, a sociedade, ela precisa participar, ela precisa acompanhar. Ninguém viu o trabalho. O Cacá começou, eu acompanhei em 2019, conversar com as pessoas. Aí ele ganhou, ele comprou o voto. Não é assim. O trabalho agora, dele a corrida que ele fez, a conversa que ele teve, o convencimento, os cursos que ele participou, o que ele estudou, porque o Cacá foi um cara estudioso, se preparou para essa campanha, ele foi um estudioso. Aí nessa hora não compra, ele ganhou porque ele comprou o voto. Então as pessoas precisam participar, as pessoas precisam acompanhar, porque chega lá na porta da escola, Cacá, o cara pega um papel no chão. Não tem eleitor assim. Então, por isso precisa ter a boca de urna. O cara, ele não liga para eleição, eu não tô nada, não gosto de política, não tô nada. Aí chega na semana, ele não tem candidato. Aí entra o ele não decide, o boca de urna não decide a maioria, não decide a maioria do parlamento, mas ele tem uma influência. Tem uma influência. Então, ele não decide a maioria. Só para concluir meu raciocínio, se os eleitores fôssemos todos conscientes, não existiria nem boca de urna. Tá certo. Bom, a gente falou um pouquinho aqui do Cacá, vereador, até mesmo porque, para mim, de todos, ele saiu um pouquinho na frente. Deixa eu mandar uma pergunta do internauta corintiano pro Cacá. Manda. Já que o Cacá falou de gabinete itinerante, o Francisco Alves perguntou para ele, quando virá no centro comercial falar com os comerciantes? Quando eu irei ao centro comercial? A região fazer uma comercial visita. Conversar com os comerciantes. De novembro. Podemos fazer um gabinete móvel no centro ali pra gente mas atender as pessoas. Tem sentido, né? Porque se você vai para os bairros, você pode ir lá para o centro, fazer em frente à estação de Ferraz. E tem uma pergunta pro corintiano ideia aqui boa também. aqui pro cara. Não, vou fazer, Francisco, pode deixar. Tem uma pergunta pro corintiano aqui também, feita pela Carla. A Carla diz o seguinte: se for para falar do Corinthians, é comigo mesmo. por que não convida as pessoas
os deficientes para vir aqui falar sobre as pessoas com deficiência. Mas ela já está convidada, é só passar o número de telefone que você vai ser uma das entrevistadas aqui. É só querer e entrar em contato com nós aqui do programa. E um beijo no seu coração. Somos amigos e de coração de verdade. Então, como eu estava falando, a gente, Cacá, a gente tem um entendimento que você saiu na frente. Você foi um dos vereadores que no dia 2, eu não vi outro, que tomou a iniciativa de já ir para a rua assim, igual você, ainda mais cumprindo esse papel de honrar o que você vinha falando nas suas visitas de campanha. E aí a gente quer ter um entendimento. O porquê dessa decisão e vai manter até o final, sendo que agora você assumiu um novo papel. Papel de secretário. Secretário. É importante, eu até agradeço o espaço, o convite, porque acho que é a primeira vez que eu vou explicar os motivos, as causas, os porquês. Na minha primeira reunião que eu tive com a Secretaria de Trânsito e Mobilidade Urbana, foi na quarta-feira, eu reuni todos os funcionários e eu falei, por que o Cacá veio para cá? E eu quis responder essa pergunta, respondi a eles, e agora eu quero responder a você, porque é a tua pergunta. Não, até mesmo porque eu fiz essa pergunta, porque a gente anda pela rua e as pessoas questionam bastante. E você vai deixar registrado aqui para que todos possam ter a resposta. Faz parte. Eu parto de um princípio que as pessoas que acreditaram em mim, acreditaram nas minhas ideias e projetos. Eu acredito em um modelo de mandato de mandato mesmo, e de política, que a gente tenha que despersonificar o candidato. Quando eu voto no Melão, eu estou votando nas ideias e nos projetos do Melão. Quando eu voto no Sérgio, a mesma coisa. O que eu estou querendo dizer com isso? Você que votou em mim, um dos 1.322 votos, você votou nas minhas ideias e projetos. Eu vou entregar as minhas ideias e projetos. Talvez eu perca o papel ali do legislativo, da tribuna, do requerimento, do ofício, etc. Mas as minhas ideias e projetos serão representados pelo parlamento que eu, de alguma forma, ajudei a contribuir, que é o Podemos, que está lá representado pelo Flávio Batista e o Everton Cardoso. Então as minhas ideias e projetos, todos os projetos, e eu vou fazer uma prestação de conta disso, estará sendo votado na Câmara Municipal, eu tenho certeza disso, e foi algo acordado, combinado e será executado. Agora, por que eu fui para a pasta de Trânsito e Mobilidade? Por que eu aceitei a escolha? Primeiro que foi um pedido da prefeita Priscila Gambale, pessoalmente, que se dirigiu a mim e disse que precisava de alguém de confiança, que precisava de alguém com as minhas características, que precisava de alguém jovem, que precisava mudar um pouquinho da forma e do modelo de gestão na pasta do trânsito. Eu me senti lisonjeado. A prefeita teve 31 mil votos. Se ela de alguma forma está confiando a mim, uma pasta tão importante que eu acredito que seja o quarto, quinto maior orçamento da cidade, que é Trânsito e Mobilidade Urbana, uma pasta grande na cidade, eu me senti honrado. É um grande desafio para mim e eu entendo que eu terei mais poder ainda para executar as ideias e projetos da qual eu trouxe em campanha. Então, assim, você que está assistindo a gente, ou você que votou em mim, votou no Cacá 19.500 no dia 15, ou não votou, o que me fez aceitar esse convite foi o papel e as condições que eu terei além e muito mais força, não muito mais força, mas um pouquinho mais de força no secretariado, mais perto da prefeita, mais perto do executivo, eu terei mais força para exercer e executar aquelas coisas que eu prometi durante a campanha. Aquilo que, porventura, de alguma forma, eu não conseguir como secretário, a minha voz estará sendo ecoada na Câmara Municipal através do mandato na qual eu ajudei a contribuir, que é do Everton Cardoso e do Flávio Batista de Souza. Então, acredito que eu tenha, de alguma forma, dado a justificativa. Esse é o papel formal do vereador, legislativo e legislar e fiscalizar o prefeito. Fiscalizar a prefeita Priscila Gambale. Esse papel será exercido. Agora, existe o papel informal, que é esse papel de ser o meio campo entre os bairros e a prefeitura. E esse papel eu vou exercer. Por isso que eu faço o gabinete móvel, independentemente se eu sou vereador ou não. Porque esse papel moral do vereador, eu quero exercer e eu vou entregar. Todo sábado, das 9 às 17 horas, eu vou estar nos bairros da cidade. Legal, parabéns. Antes o Sérgio vai fazer uma pergunta para o Melão daqui a pouco, porque a gente vai entrar para o tema agora do nosso programa. Mas antes, Sérgio, eu gostaria que você fizesse a apresentação dos vereadores eleitos e aqueles que entrou no lugar dos futuros secretários. Isso, exatamente. Os suplentes que entraram aí para aqueles que assumiram já secretariado. Já estamos trabalhando. Já saiu ontem.
A portaria saiu anteontem. Anteontem, legal. Ô Kelvin, coloca aí na tela para nós e o Sérgio vai apresentar aí os vereadores para os nossos internautas, amigos e amigas e para aqueles que assistirem o nosso programa aí no decorrer da semana. Bom, os 17 novos vereadores, né? Na verdade, foram 9 que mudaram, né? 10 permaneceram. Primeiro esse é o Cláudio Ramos Moreira, que é do PT. Esse é o nosso David Santos Júnior, que entrou no Podemos. Ele, inclusive, é do partido do Kaká. Ocupou a vaga do David Kaká. Júnior não. PSD. David Júnior é PSD. Olha a alegria do DI, rapaz. Esse ganhou a eleição. Não, e outra Não, coisa, Esse é o Denival Jardim, eu falo DI. pro Sérgio, só um minuto, eu falo para você trazer a colinha. Ele tema, não, deixa comigo. Aí ele sempre dá essa. Mas tudo faz bem, parte. o Kaká te corrigiu. Esse é o no melhor. Denival Dias, é o DI, que é do PL. Aí sim, agora. Esse é o Everton Cardoso, que é do Podemos, que entrou no lugar do Kaká. O Eliel de Souza, o Eliel Mais Fox, elegante do PL, que é o elegante. O Luiz Fábio Alves da Silva Fabinho, que é do PSB. O Fábio Ala, que entrou também, é do PSL, do grupo da Priscila Gambale. O Flávio Albuquerque Castilho, o Flávio do Depósito. O outro Flávio Batista de Souza Winha, que é o presidente da Câmara do Podemos. Esse é o nosso amigo Juca do São Judas, que é do Cidadania. O Luiz Tenório, que é do PL, entrou no lugar do vereador Cláudio Esquisato. Esse é o nosso famoso Ananias Coelho Neto do Cambiri. O Juca não é que do do Cidadania, PL. viu? É do PSC. PSC, verdade. Cidadania? O Juca é Cidadania. PSC. Só o Roberto Perdão, Souza. PSC. Só o Roberto Souza é do O Cidadania. Juca é do PSC, PSC. tá, Roberto Souza. Corrigido. Então são 3 PSC. São 3. Sim. Esse é o Oslipo Pasquarelli do PDT. O Roberto Souza, que foi pelo Cidadania, Partido de Xandão. Nosso Alessandro Teteco, que é do PSC também. Tem mais gente. O Antônio Carlos Alves Correia, o Tonho, que é do Republicanos. Nosso amigo Valtinho do Som, que é do PSD, também entrou na suplência. Agora acabou. E encerramos os 17. Esses são os atuais vereadores depois que foi composta a secretaria. Exatamente. Na verdade, eu queria até fazer um comentário sobre isso. Na gestão Biruta, eu acho que foi um dos erros do Zé Biruta, porque na minha humilde visão, o Zé Biruta fugiu dos políticos serrazenses. E na eleição, o eleitorado também fugiu dele. O INHA, então, já em 2018, 2017, o INHA, como presidente da Câmara, propõe ao Zé Biruta, leva pelo menos 3 vereadores para a secretaria, porque o vereador conhece o povo, tem contato com o povo, conhece os problemas da cidade, e ele é um anteparo para o prefeito. Como secretário, e o Zé Biruta não acatou. Eu achei inteligente essa ideia da Priscila de levar vereadores já para a secretaria. Primeiro porque movimenta a política. Deu oportunidade para outros 4 serem vereador, movimenta a política, e vai ter gente da rua, do dia a dia, como secretário. Né? Faz contraponto. Acho que uma meia dúzia de secretários acabaram vindo de fora da cidade, que é natural num governo também. Né? Isso ajuda muito, Sérgio. Desculpa só interromper, mas isso faz toda a diferença mesmo, e agora eu estou sentindo na pele o que Política, você está falando. Sabe por quê? exatamente. Eu pego todo dia ali o viaduto da estação Antônio Janete Neto. Se você que mora naquele reduto ali, o semáforo agora está quebrado. Tem aquela piscando luz amarelinha, luz amarelinha, luz amarelinha. Primeira vez que é estranho, né? Pô, nunca esse problema foi meu, agora é meu. Agora é Agora, se eu não ir lá consertar, Tem que dar seus pulos tem que agora. dar uns pulos porque o problema sou eu. Então assim, olha só que loucura. A prefeitura e essa gestão passada não tinham um contrato de manutenção do semáforo. Então toda vez que um semáforo desse quebrava, era um agente de trânsito que ia lá dar um reset, entendeu? Não resolveu, direta. Aí um processo de compra direta ali de manutenção vai demorar de 10, 12, 14 dias. E aí a gente fica ali 14 dias sem o semáforo. Não, te dou um exemplo. O Entende? semáforo da Praça da Independência, Cacá, ficou 16 dias quebrado. Agora o Da motivo Praça é esse. da Independência, dá 16 dias, e o Ricardo, que estava respondendo lá pelo trânsito na época, eles desesperados. Então, entenda se você que passar por lá, eu não tenho culpa ainda. Eu estou tentando arrumar a casa. Daqui a pouquinho... Bom, daqui a pouco na verdade, ele já está se cobrando aqui. já estou me cobrando, É. Mas isso faz toda a diferença. Quando você tem um secretário ali que vivencia a rotina da cidade, e o secretário tem o poder de fazer, porque agora sim, eu já falei no primeiro dia, quando eu vi, passei, falei, já mandei pra frente, e eu acredito que não vou demorar os 7, 14 dias. Eu acredito que talvez ali até terça-feira a gente já conseguiu resolver esse problema.
Mas esse problema pode permanecer se eu não fazer um contrato ali, se a gente não fazer uma ata de registro e etc, para a gente fazer e ter uma empresa que cuide da manutenção dos semáforos da cidade. Nós temos 4. Preventiva. 2 estão quebrados, da Tancredo e da ETEC. Aí eu montei um conselho, desculpa, é porque agora eu tô gostando já da área. Fica à vontade. Eu montei um conselho deliberativo dentro da secretaria. E esses dois semáforos, o Ricardo Melão, a gente entendeu que não tem mais a necessidade. Havia o do Perdetec, que tinha escola, a escola não está mais lá. Então, se a gente deixa esse semáforo lá não funcionando, dá a impressão que a gente é desleixado, que o governo é desleixado. Queremos tirar o semáforo de lá. A mesma coisa com o da Tancredo Neves. Certo. É só para aproveitar isso aqui, a gente já vai para a pergunta do Sérgio. Como a gente passou ali os vereadores, eu queria um comentário de cada um, como que eles vêem essa composição da Câmara. Melão. Eu ia perguntar pro Melão isso. Não, eu já até escrevi sobre isso também e te dizer o seguinte. Qual é a diferença primordial? Você também acabou fazendo esse comentário e o Sérgio também. A questão, você traz uns elementos da política. Os elementos da política, quando eles... ser secretário, você não é você está entrando numa nova fase e você vai aprender tudo sobre trânsito. Você vai aprender tudo sobre trânsito. Então você vai aprender as alterações, as leis, porque você tem capacidade. Então não é, quando falam de técnicos, né? Que eu sempre falo que é importante ter técnicos, se forma. Mas Sim. todos são formados. Então, a partir do momento que você tem uma pessoa que tem condições intelectual para se formar, e aí você passa a ser um ótimo secretário, e ainda quando você tem autonomia de uma prefeita que destina essa autonomia para que você faça as coisas. Esse é o papel, o político está muito mais ligado com isso. Agora, quando você traz um técnico duro, ele não tem o papel da política. Exatamente. Porque para ele não precisa de voto, ele não precisa, popular não precisa se ele era o secretariado do Zé Biruta, que chegava 4 horas da tarde na sexta-feira e ia embora. E para ele, quando ele voltava 9 horas, 10 horas da manhã, para ele é tranquilo, ele não tinha. Eu já vi essa aqui, não era a vivência dele. Viu, Melão e Cacá? Eu já vi aqui, eu já falei aqui no programa. Eu já vi o Daniel, que era segurança do Zé Biruta, falar pro secretário. O secretário, tipo 4h30 da tarde já estava ameaçando chuva. Ô secretário, hoje vai chover. Você não vai desligar o celular não, né? Pois O segurança abriu na porta, na saída lá, falar pro secretário. Mas só para concluir, a composição toda, ela foi feita no meu entendimento. Ela foi feita pensando na construção, obviamente, de uma equipe com muita solidez, com muita bagagem política, entendeu? Com muita bagagem. Você pegar o Nicolas, que é o secretário de Serviços Urbanos, vai me dizer que o Nicolas não conhece a cidade? O Nicolas andou essa cidade inteira. Você vai pegar o Mineiro, o Cláudio Esquisato. Eu vou falar sobre a questão da política, por exemplo. O que a composição de secretariado fez? A partir do momento que ganhou a eleição e assumiu, o que eles fizeram? Vem cá, PL, vamos conversar, queremos que vocês façam parte do governo. Né? Queremos que você faça. E aí pega um quadro que o Cláudio ele tem muita competência. O Cláudio, tudo que ele se propõe a fazer, ele é um cara extremamente competente. Entrega, né? Entrega. Isso aí então você imagina, o cara vai lá. Quando eu falo que primordialmente está linkado na política, basta ver o quadro. E aí, se tivesse algum vereador que fosse doutor, mestrado, doutorado, pós-graduado, e com certeza a Priscila também teria chamado da mesma maneira como chamou quem não é. Porque a questão de conciliar política, cidade, competência, compromisso, isso já foi mostrado que foi no caminho. E colocar aí no meio de tudo isso aí o conhecimento, né? Conhecimento, porque a pessoa, quando ela conhece a cidade, as Fica mais dificuldades fácil. a gente fica mais fácil. Fica mais fácil. Nós, quando assumimos o trânsito, o nosso partido, quando nós fomos assumir o partido. PV lá, isso. No PV, nós fomos assumir. E aí ainda tem alguns defeitos, alguns problemas que o Cacá vai identificar. Em relação ao viaduto. O viaduto era horrível, cara. Era horrível. Só aqui em Ferraz, que a primeira direita não virava. Não virava. Então você imagina, no mundo, a primeira direita saída do viaduto, como a primeira esquerda, né, sempre foi assim.
Mas é tão óbvio. E aí, sabe, é gente que não vive a cidade. É gente que não vive a cidade. Aquele pedacinho que fechou da Santos Dumont com a Tito Temporim em frente à guerra ali, sim, aquele pedaço era mão dupla. Então bastou fechar ali naquela ponta para diminuir o gargalo. Então são pequenas coisas que quem são vive, detalhes, né? E ele sabe que agora ele está lá. Ele vai atravessar o viaduto, ele vai ver, ele vive a cidade e os defeitos que ele considerar que é prejudicial à cidade, ele vai mudar. Exatamente isso. Então vamos lá. Não, o Cacá vai falar sobre a composição da Câmara. Vai lá. Eu vou falar de composição da Câmara, que suspeito. ajudou... Suspeito não. Não sou. Você tem a opinião dele, pô. Ele é membro de lá. Não, mas assim... Mais suspeito que eu e você? Quando você convoca um secretariado, eu vou falar de secretariado e Câmara, é igual você convocar a seleção brasileira. Você sempre vai desagradar. Faltou o Romário em 98 ou em 2002, aquele cara poderia ser melhor do que esse, etc. É normal, isso faz parte da democracia. Algumas pessoas viram e falam, eu quero até trazer isso à tona porque eu acho que é o meu papel aqui também, sabe? Mas tem gente que não é de Ferraz. Vamos olhar com bom senso e vamos olhar com racionalidade. A pasta de serviços urbanos é o ferrazense ou não é? É. A de trânsito, cultura, esporte. Sim. O que eu estou querendo dizer? A pasta que, de alguma forma, a rotina da cidade... Chega mais perto. Chega palpável, é da cidade. É no cotidiano. Agora, existem algumas pastas que são meramente, extremamente administrativas e técnicas. Isso não tem necessidade. Que, de alguma forma, a gente buscou aqui na cidade. Mas a gente preza por um governo extremamente eficaz, eficiente. De alguma forma, a gente pode ir treinando essas pessoas para ocupar, formar uma secretaria de administração, fazenda daqui a um tempo, não que não tenha pessoas capacitadas, mas a primeiro momento a Priscila entendeu a necessidade da gente toque de caixa, optar por um outro nome, e eu acho que a gente tem que respeitar. A Priscila teve 31 mil votos, e aí sempre vem uma conversa nesse sentido. Você está dizendo isso por conta daquela frase, quem é daqui sabe o que exatamente faz. Então, mas aí eu vou complementar a sua fala aí. Não é à toa que ela está fazendo certo. Exatamente. Quando ela dizia, quem é daqui sabe o que faz, era ela. Ela sabia o que ia fazer de bom para a cidade de Ferraz. E vale salientar, a prefeita mora em Ferraz. Então. Entendeu? Quem é daqui sabe o que faz, porque a prefeita mora em Ferraz. Exatamente. Uma grande parte do secretariado mora em Ferraz, ama a cidade. E eu vou te falar, enquanto o Melão falava, ficava a minha reflexão. Assim, falou assim, poxa, talvez eu não seja um mestre mor em mobilidade urbana, mas o conhecer a cidade, amar a cidade, ter sensibilidade política, sensibilidade social e capacidade de liderança e de gestão, e te falo com toda a humildade do mundo, corintiano, certo. Eu tenho 26 anos, mas isso eu adquiri já comigo, com a experiência que eu tive junto com o Rodrigo, junto com a Priscila, como assessor parlamentar na Assembleia Legislativa, coordenei alguns departamentos do mandato, conheço muito bem a cidade, e só essa sensibilidade, sentir ali o semáforo que não pega, o trânsito que incomoda, não tem ninguém, duvido, que não tenha uma vontade, no mínimo igual à minha, de deixar um legado nessa pasta. De deixar algo produtivo para a gente melhorar o trânsito, a mobilidade urbana, o ônibus, as linhas de ônibus que estão extremamente abandonadas. Eu andei, que eu não fico fazendo também propaganda de tudo, mas durante a semana ali, que eu soube que era o secretário de trânsito da cidade e não sabia, eu andei numa 7, 8 linhas, entende? Peguei ônibus, saí lá da Vila São Paulo, fui pro centro da cidade, que é a rotina diária. Então assim, eu acredito que isso seja um elemento extremamente significativo, que faz sentido e que a cidade vai sentir na prática posteriormente. Aliás, se você não resolver esse problema durante, você vai apanhar muito de mim aqui nesse programa, secretário. E você não acha que isso não é uma extrema, uma motivação extrema? Porque a única coisa que me irrita em Ferraz, só tem uma coisa que me irrita. Quando eu vou pro ponto esperar o ônibus. Você fica 20 minutos no ponto, esperando o ônibus para andar 5 minutos de ônibus. E aí, depois das 7 da noite, ali do lado de cá, é a Lourenço Paganucci, depois, aqui perto da Praça da Bíblia, aquele ponto perto da Praça da Bíblia, tem um bairro ali, cara, que deve ser o melhor bairro de Ferraz, que é o Garagem. Só passa ônibus pra Garagem. Esse bairro aí, Garagem. É nobre, é um depois bairro das 7 da noite. Não. Depois das 7 da noite, eu comentei com uma moça ontem no ponto, eu queria morar nesse bairro aí, Garagem. Ele tem ônibus de minuto em minuto. Brincadeira, brincalhão. É brincadeira. Mas eu vou dizer. Mas vamos lá. Se tiver algum comentário que de alguma forma confronte essa minha ideia, eu quero que leia. Mas vamos lá, acho que o debate vamos lá. A Sandra Barros, ela disse o seguinte, voltando à questão da boca de ar, ela acha legal legalizar, porque para que esse negócio de um vereador pegar o papelzinho do outro,
de um e votar no outro. Ó, esse é legal. Agora o Clóvis... Não, só isso Peraí. aqui do Valdemir, só para não perder um minuto. Não, eu vou, é uma pergunta eu vou pertinente. citar, não, Você eu vai vou- fazer eu vou essa citar, pergunta? é. O Taveira tá jogando pesado aqui, O viu? Clóvis diz o seguinte, eu não votei em você, mas acredito no seu trabalho, Cacá. O Alex Lecão fala, Cacá é um rapaz jovem, competente, acredito no seu trabalho. O Valdemir Taveira, ele pergunta, ele fala também que é boa ideia sua reaproveitar o semáforo sem funcionamento e pergunta se você é a favor de se criar um Conselho Municipal de Trânsito e Transporte, que já teve aqui, inclusive. Absolutamente. E que isso é importantíssimo para nossa cidade, né, Absolutamente. Cacá? Eu vou te falar, Valdemir, um abraço para você, líder das divisas. Líder da É a divisa. liderança das divisas. E a Carla, antes de você responder, já pediu para te avisar que ela vai ficar no seu pé como deficiente. Exato, está no nosso plano de meta. Carla, um abraço para você. Valdemir, eu montei e eu instituí informalmente um conselho deliberativo na pasta, dentro da pasta. Então, todas as metas, hoje a gente teve uma reunião para falar sobre as nossas metas curto, médio e longo prazo. Isso não são ideias minhas, são ideias do Robson, quero mandar um abraço para todos os funcionários da pasta, mas o Robson, o Gilberto, o Márcio, essas pessoas que vivem a rotina e estão dentro da pasta há um tempo, eles conhecem muito. Agora eles precisam um pouquinho mais de autonomia. E essa foi uma conversa na qual eu fiz com eles. Então, assim, um conselho deliberativo dentro da pasta e também com as pessoas, com a sociedade civil. Eu queria fazer uma pergunta para o Ricardo Melão. Melão, o que você acha dessa coisa da judicialização da política? Lembrando a questão que o Valdemir perguntou aqui do Conselho Municipal de Transporte. Foi criado o Conselho Municipal de Transportes e a Justiça anulou o Conselho. Não é excesso de injunção da Justiça na questão do Executivo e do Legislativo, Melão? Não tem um exagero um pouco? Eu acho que quando os poderes eles caminham nos seus devidos ofícios, tudo fica muito mais simples, né? A questão de judicializar ou não o conselho, o problema é que as pessoas também querem fazer as coisas sem o devido tratamento, precisa tratar bem as coisas, para que não aconteça isso. Eu me lembro de outros conselhos que foram criados e o consultivo, o problema de conselho é saber o que vai dar para ele, o poder que vai dar para ele, se ele é consultivo, se ele é deliberativo. Então precisa entender qual é o papel do conselho. Não, ele era deliberativo. Então, deliberativo, ele precisava ter uma sede, ele precisava estar no orçamento, ele precisava de vários fatores, porque como é que você vai criar um conselho que precisa economicamente existir? Então você também Precisa ter receita para isso. precisa ter receita, Não, você mas precisa... tudo bem, não se conserta Não, mas é isso, só por para exemplo. chegar. Mas eu estou assim, e eu estou dizendo para você, eu sou contra a judicialização de qualquer coisa, mas também quero dizer que as pessoas também querem falar que eu sou contra, mas também fazem errado. Então, para você poder, você precisa moralizar toda essa situação, mas tem que fazer certo. O conselho é importantíssimo. Ele está falando que está fazendo um conselho agora consultivo para ele, para que ele faça. Mas isso é uma iniciativa dele. Quando ele fizer um conselho deliberativo no processo, talvez ele não goste tanto. Talvez ele não goste. Não, mas o que o Cacá fala é um conselho dentro da secretaria dele. Sim, não, mas E esse é sob a regência dele. O Conselho Municipal de Transporte foi uma lei mandada pelo prefeito, foi votado e aprovado na Câmara Municipal, foi toda a parte legal foi feita. É isso que eu quero te dizer. O Conselho Municipal de Transporte foi uma lei do prefeito municipal e foi votado na Câmara e aprovado. Então, mas se chegou a judicializar, é porque tinha... Chegou a funcionar depois. Ah, mas eu sei, até o Cláudio também fez parte, outras pessoas Isso, também fizeram. sim. Eu conheço, eu estou dizendo para você, que quando faz errado, tem que fazer de novo. Entendeu? Então não é assim. Nós estamos num processo assim, nós estamos falando de um setor de poder econômico muito grande. Nós estamos falando de uma cidade com 205 mil pessoas. São pessoas que estão usando o transporte público, porque não é ficar só pensando em radial, gente. Exatamente. Não é só pensar em radial. Não dá para pensar Você nisso. não transporte. Você não pode ficar pensando só nisso. Senão você fica Senão preso você fica né, louco. ali. Senão você não vai. Exatamente. Então, quando você vai fazer o conselho, porque as pessoas querem montar o conselho, o Cacá, o Israel, Sérgio, elas não estão montando. Muitos delas querem montar o conselho porque elas pensam que o conselho, vou atrapalhar. Entendeu? Muitos pensam assim. O conselho não vai deixar andar. E aí faz aquela bandeira. Aqui vai ter que passar por cima. E não é assim. Querem fazer as coisas. É natural. É importante que a cidade tenha seus conselhos. É importante mesmo. Eu fiz parte de alguns. Eu sei a importância disso. Acontece que, se está errado,
tem que fazer certo, para que quando chegue no Cacá hoje, que está na secretaria, olha, o conselho não vai aprovar isso aqui. O conselho nós vamos ter dificuldade para aprovar isso aqui. Então nós vamos ter que rever ou trazer o conselho para fazer uma discussão. Isso é o papel de um secretário, isso é o papel de um prefeito, esse é o papel do conselheiro, ou do conselho. Judicializou porque tinha, Sérgio, pegue e veja. Judicializou porque tinham vários problemas. E o cara acaba utilizando do conselho para fazer política de oposição também. Nem mal chegou a funcionar, a justiça já não, acabou. eu sei, mas se funciona, é mais ou menos assim, que eles utilizam para fazer oposição. Não foi isso. O conselho são 8 representantes do poder público, são funcionários da prefeitura e 8 da sociedade civil. Bom, você assim. tem uma pergunta pro Melão aí? Bom, vamos lá. Eu, na verdade, é o seguinte, vamos voltar ao tema eleição, Melão. Vai ter um programa que eu vou fazer para entrevistar o Sérgio. A eleição... Vocês vão ver. A eleição acabou e, naturalmente, quem perdeu cobra quem ganhou. Malgrado a gestão mal a gestão começou... Já tem um monte de corneteiros aí nas redes sociais. Você não está falando do pessoal Roninho, que está né? criticando. É do Roninho? Roninho é um deles. Roninho é um deles, Mané do PT. Roninho é amigo nosso, pô, tá falando isso? O Caco também? Caco, Mané do PT, um monte aí. Tá bom, vamos lá. Então, já começou a crítica, a suposição sobre indicações de nome para o governo. Sim. Tem gente já secando. É momento para isso, Melão? Oposição bem feita, ela é bem-vinda em qualquer momento, qualquer lugar do mundo. Se for uma oposição que é bem feita, na verdade é assim, tem quem ganha e tem quem perde. Então tem quem ganhou junto, tem quem perdeu fora. Então é assim, natural. Eles estão no papel deles. Não acho que, às vezes, pode ser um pouco mais ácido, um pouco mais pesado, mas assim, é um papel de consultoria que a oposição faz para o governo sem pagar. Então é assim que eu imagino a oposição. O momento, assim, quem ganhou foi a Priscila. Apoiada, exatamente aí como vocês vão colocar aí, pelo Rodrigo, que teve um papel fundamental, que sem o Rodrigo a Priscila não ganharia, ok, beleza, tá certo. Aí, só que quem ganhou a eleição, de fato, de verdade, foi a Priscila Gambari. Ela vai, enfim, conduzir a cidade, com o apoio do Rodrigo e com o apoio das pessoas que ela escolheu, né? Então, é fato que muitas vezes vai acertar, na maioria das vezes vai acertar, e algumas vezes vai errar. Acontece que essa cornetada que tem agora é porque os caras criam expectativas de pessoas. Por exemplo, nós ficamos 4 anos numa inércia. Então nós não tínhamos essa oportunidade de fazer essa discussão de governo. Nunca ninguém fez ali. Não, desistiu. Deram 2 anos de carência para o Zé Biruta e depois, nos outros 2 anos, desistiram. Esse não tem mais jeito. E a eleição e a urna demonstrou. E o resultado das pessoas ir para a eleição, 91 mil pessoas foram votar. Então esse é o sentimento, né, da eleição. Em 2016 foram 80 mil, né? Pois é, então, mas com pandemia nós achávamos que ia ter menos. Cacá, até bem pouco tempo aí, a secretaria que você assumiu era uma secretaria que, na gestão do Zé Biruta, era uma secretaria atuante. Nos últimos meses, porém, antes de você assumir, lógico, os agentes de trânsito, eles deram uma desaparecida aí do trânsito, das vias. A gente perdeu essa visibilidade, antigamente a gente via bem e sumiu. Aí, vocês já tiveram alguma percepção a respeito disso? Eu quero acrescentar aqui na pergunta do corintiano, que me lembrei agora, que uma coisa... De sábado, Cacá, a gente não vê um agente de trânsito no centro ali é o dia mais movimentado de transeunte, né? Sai da estação, vai de 15 de novembro, já complementando a sua pergunta do Corinthians, a gente não vê um agente de trânsito de sábado ali. A pergunta, desculpa, eu... Era uma das secretarias mais atuantes. Nos últimos 3 meses sumiram os agentes da rua. Eu ainda não consigo chegar a uma conclusão nesse sentido, né? Porque aí eu vou falar de um período na qual eu não tive presente. E talvez você não percebeu. Porque assim, a gente andava assim, na época que o secretário de trânsito, hoje vereador, estava, a cada esquina do centro a gente trombava com um guarda de trânsito, com um agente de trânsito. E isso desapareceu no mês de, vamos dizer, outubro, novembro, dezembro. E aí eu não percebi agora nos dias de hoje. Qual é a ação que está sendo tomada nisso?
Olha, Como que vai então, ser? Em relação estritamente ao agente de trânsito, nós temos alguns plantões. Então, todo time de agente de trânsito, eles são divididos em plantões. Por exemplo, agora, nesse período de chuva, é um período que a gente intensifica a quantidade de agentes na casa, prepara os equipamentos. Uma das coisas que esse Conselho Deliberativo que eu acabei de comentar aqui, nós definimos um plano de ação mesmo para esse período de chuva. Então, por exemplo, caiu uma árvore lá na Dom Pedro. O agente de trânsito Gilberto cortou a árvore. Esse trabalho é da Defesa Civil, mas para liberar... Então, assim, é um time extremamente, em pouco tempo, tá? Extremamente voluntarioso, colaborativo, uma turma trabalhadora. Não sei por qual motivo eles estiveram ausentes. Mas, na quarta-feira eu marquei uma reunião, salvo engano, com eles, acho que dia 18. Vamos fazer uma reunião com esse time. Eles são a peça, são extremamente determinantes em toda a secretaria. Você pode ter certeza que eles vão para a rua, vão fazer o que tem que ser feito. E pode contar com o trânsito que essa cidade vai... E inclusive, eu quero aproveitar o momento aí e te parabenizar aí, porque foram vários pontos com problema por conta da última chuva aí, e a gente percebeu que todos os pontos lá tinha agentes lá dando assistência lá. A gente agiu rápido, essa é a diferença de quem mora na cidade. A gente estava lá às 18 horas. Só voltar. Exatamente, por exemplo, mais uma vez Você não estava no trem já lá na Barra Funda, na verdade, então eu estava na cidade, eu vi, caiu a chuva. E aí, rapidamente, algum morador, alguma coisa, já mandou um WhatsApp e falou assim, caiu uma árvore, acabou com um carro lá na Dom Pedro. Um agente nosso estava indo embora para casa. Eu liguei para ele e falei, opa, volta aqui. Ele deu meia volta, voltou, foi lá e foi ele que cortou a árvore. Essa é a vantagem, né? Então já chegou 2, 3 agentes, a outra turma estava lá na Getúlio. Então, assim, nosso time agiu rápido. A prefeita foi para a rua também, os vereadores foram para a rua, então, assim... Isso é muito determinante. Parece que é bobagem morar na cidade, ser da cidade. Mas eu vou falar pra você, na prática, faz uma toda a diferença. enorme. Agora, o Ricardo do Melão, você disputou a eleição pelo MDB, que faz parte da coligação da só prefeita. Só aqui para lembrar, ele não falou do final de semana, sua pergunta dos agentes, se você vai trabalhar dessa Agora que forma, você falou, nós vamos agir. Porque tem essa... é o dia mais movimentado. Não, vamos agir. É uma deficiência. Sérgio, a gente... mais uma vez, existe um plano de mobilidade urbana que nós temos que entregar até abril de 2022. Sem esse plano de mobilidade urbana, a cidade não consegue receber recurso federal. Isso está engavetado? Não vou falar engavetado, mas assim, não saiu até agora. Desde 2017 tem um processo na casa, para sair não saiu. Nós vamos entregar isso no primeiro semestre. Isso é um compromisso que eu assumi com a prefeita. Nós vamos entregar no primeiro semestre. Quando nós fizermos esse plano de mobilidade urbana que Mogi das Cruzes já fez, é uma empresa que vem aqui e faz um grande estudo sobre tudo. Ciclofaixa, ciclovia, carro, ônibus, trem, tudo que envolve a mobilidade urbana. Vai ser o nosso norteador para toda essa defasagem na mobilidade que nós temos. Eu usava, Cacá, umas figuras de linguagem aqui no programa. O pessoal amarrava os projetos do José Biruta em cima do casco de uma tartaruga e mandava ela lá para o Palácio dos Bandeirantes. Ela deve estar no caminho ainda. Então nós vamos corrigir isso. Mas deixa eu fazer uma pergunta aqui para o Ricardo Melão. Você disputou a eleição pelo MDB, que fez parte da coligação da prefeita Priscila Gambale, que ganhou a eleição. Você vislumbra uma posição no governo e se vislumbra em que área, Melão? Não, eu não... essa coisa assim... vou ser muito honesto com você, Sérgio, com o Cacá, com o nosso... com o Curitiano também, com o nosso telespectador, né? Eu não estou procurando emprego, cara. Então isso, às vezes, assim, eu já passei por uma eleição numa construção política. Eu sempre tentei fazer a construção política, de criar um grupo, de a gente fazer algo melhor para a cidade, que fosse importante, que fosse um legado. A questão do MDB, eu não tenho nada historicamente ligado ao MDB. Foi uma proposta que acabou chegando e naquele momento era importante, mas não estou. Isso a gente escuta todos os dias, viu? Todos os dias. Entendeu? Quando nós fazemos um almoço de família, assim, muito mais reduzido, mas antes era pior, né? Mas como, por exemplo, agora, aí pessoas que acabaram, por conta da gente ser candidato, trocaram o voto. Eu ia votar no fulano, mas vou votar na Priscila. Aí todas as vezes isso até me deixa um pouco chateado, né? Aí me perguntei, aí, você vai assumir alguma coisa? Você vai não sei o quê. Primeiramente, eu acho que quem ganhou, né? Eu acho que eu colaborei minimamente, não tem nada expressivo. Eu até acho que estou muito pequeno
nesse processo eleitoral. Fiquei muito pequeno, porque o resultado eleitoral, a eleição, ela dá isso. Né? Quando você perde uma eleição da maneira como eu perdi, não fiz muita coisa também. Então, mas assim, você fica muito pequeno. É um processo eleitoral, eu não tenho muito que dar palpite. Talvez se eu tivesse tido 1.000 votos, aí talvez eu valesse alguma coisa. Mas não vale nada. Para isso não. Talvez eu vale para outra coisa, mas para isso não vale. Então esse resultado da eleição me deixou muito pequeno. E a questão da prefeita, ela ganhou a eleição, cara. Então ela vai escolher as pessoas que ela acha que considera que vai fazer com que ela tenha 4 anos de mandato excelentes e depois vai fazer mais 4 anos se ganhar a eleição, se for aprovado. Agora, no processo eleitoral, se vai... Essas coisas assim, o corintiano para quem constrói... Para algumas pessoas não incomoda, viu? Mas para mim me incomoda. Para mim me incomoda. Porque dizer assim, o que você vai assumir, o que você vai fazer, essas coisas, sabe, para mim me incomoda. Porque se eu quisesse emprego, eu tinha feito o meu currículo. Ninguém veio perguntar para mim qual é a minha qualificação. Então, nesse momento, quando a gente entende que ninguém veio procurar, então... Se alguém tivesse falado assim, olha, eu conheço você da política, mas eu queria saber um pouquinho das suas qualificações. Ninguém veio fazer, então daquele momento, eu já entendo. Entendeu? Já entendo qual que é o processo. Melão, mas eu vou dar minha opinião aqui. Eu não Claro. te vejo tão pequeno como que você se vê. Todos nós somos aqui sabidos que você tem um valor político. A gente sabe a sua inteligência na política. A gente sabe a sua participação na política. Talvez ainda não foi procurado por alguém do governo, porque nós mesmos sabemos, né, Cacá, que o grupo é gigantesco e a quantidade de pessoas que pode estar lá participando também Muita gente. Então, e a quantidade para poder assumir lá são poucas pessoas. Mas eu acho que assim, da mesma forma que você não teve contato, o Sérgio não teve, eu não tive, assim, a gente tem que torcer para que esse governo lógico. vá para frente. Eu estou preocupado com isso, Cacá. Estou preocupado com isso. Uma coisa é certa, eu indo para o governo ou não indo para o governo, esse programa vai continuar tendo aqui, vai ser um programa... ativo. Vai continuar pedindo para que o nosso internauta ali fique ligado, porque nós continuaremos ativos aqui. Eu acho que essa é a importância. Mas não se sinta pequeno não, porque você é o nosso gigante da política aqui, você é um cientista político. Não, eu estou tentando colocar a minha fala com humildade, eu entendo, faço isso há muito tempo. Nós sabemos disso. Então, veja bem, como eu vou construir? O processo eleitoral e o político, ele se convergem, mas na eleição ele dá tamanho. O que acontece? Se tivesse tido 200 candidatos, talvez o meu resultado fosse melhor, porque as pessoas que eu conheço são as pessoas da política. Então, todos têm amigos 200, então veja bem, eu olhei outro dia, fiz uma análise. Sérgio, como é que eu ia pedir apoio para alguém se todos os meus apoios, todas as pessoas que estavam na minha lista eram candidatos? Porque é onde eu vivo. Tem gente que joga futebol, vai lá e pede no futebol. Eu faço política. E nessa eleição, meu amigo, eu tive 200, 300 pessoas que eu conheço que eram candidatas. Então não tinha muito problema. Essa é uma das características, Cacá, que eu não vejo isso como problema, eu vejo como uma característica de Ferraz. Eu aprendi, depois que eu criei o Jornal Argumento, 2 coisas. O ferrazense é altamente politizado e lê bastante. E é altamente interessado por leitura, desde que chegue até ele. Por exemplo, por isso que vira aqui é jornal de distribuição gratuita. Agora, por quê? Você vê, o interesse em torno da política é muito grande. Eu assim, concordo, entendo, o Melão é quase que um professor para mim, ainda eu tenho esse mesmo respeito por todas as suas ideias. Mas existe campanha e existe mandato, né? E o voto é apenas uma parte da campanha, talvez a mais significativa, que é a que elege e a que não elege. Mas entenda, uma ideia do Melão durante uma campanha eleitoral, eu estou citando um exemplo aqui, tá? Por exemplo, a ideia do IPTU congelado, 4 anos, foi uma ideia minha, não uma ideia minha. Eu vi que o Gucci fez em Guarulhos, eu ouvi na rádio e falei, isso aqui pega. Eu fui e falei, Priscila, vamos tentar implementar isso em Ferraz. Dá para dimensionar quantos votos veio com essa proposta? Não dá. Eu poderia ter tido 100 votos, mas olha a minha contribuição que eu poderia ter dado para uma eleição da Priscila. O que eu estou querendo dizer? O voto é uma parte de uma campanha. Se o Melão aponta um destino, traz 10, 15 vereadores, uma pessoa ali, às vezes você teve 200 votos, mas trouxe uma pessoa que trouxe 3 mil.
entende? Ou montou um partido que trouxe 3 mil votos. Então, é uma parte. Então, assim, esse é o meu entendimento. E aí, no governo, é outra situação, porque a gente precisa de outros elementos, de outras qualidades. Então, eu entendo que o teu tamanho, na minha percepção, permanece o mesmo pela tua capacidade técnica, pelo teu conhecimento, pela tua vivência, pelo teu histórico, pelo teu currículo, pela tua decência, entende? Então eu acredito que muita coisa pode acontecer em breve. Mas você é meu amigo, não vale? Não, mas Não, vale. Amigo tem que falar a verdade, eu tô falando a verdade. Eu sei disso. Eu posso falar de outros defeitos também por ser seu amigo, mas as qualidades eu queria enaltecer. Não, é verdade. Então, antes do corintiano fazer a pergunta dele, a próxima aqui, eu queria fazer um comentário. O pessoal da página Poá com Acento entrou aqui, obrigado aí pela audiência. Eles disseram o seguinte, Cacá. Na cidade de Poá, a Prefeitura, através da Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana, tem convênio com a PM. Mas quando o cidadão liga 190 para informar qualquer coisa sobre o trânsito de Poá, a central da polícia diz para procurar CT na cidade de São Paulo. Você está fazendo uma reclamação dessa deficiência lá em Poá. Agora o corintiano vai fazer uma pergunta para você, que é a pergunta do João Bispo aqui, com relação à licitação do certo. transporte público em Ferraz. Cacá, uma das questões mais sensíveis e mais discutida na nossa cidade é a licitação que está em andamento em nossa cidade. Você já tomou conhecimento de como está andando? O que você pode aqui falar pra gente, de trazer aí uma novidade boa, se é que é boa, se for ruim também, faça como um bom amigo dos eleitores, dos munícipes, e diz pra nós. Antes de responder, eu quero mandar um abraço pro meu amigo Sandro, conselheiro tutelar, Sandro dos Amigos, trabalhou na Secretaria de Trânsito, está aqui com a gente. Obrigado por estar me acompanhando, Sandro, nessa missão. Eu não posso aqui também me calar, né? Que o Sandro também é meu amigo. Um abraço, seja bem-vindo aqui na TV Ativa. Fica à vontade. São Paulino, tá vendo? Ele chegou causando. E antes do Cacá responder, o Almir Pereira falou: Melão, muito bom raciocínio. E o João Bispo falou: meu amigo Melão, homem iguais a você, vale pelo que são e não pelos votos que tiveram. É isso aí. É isso Concordo. E o Nazareno Costa falou: corintiano, eita, programa bom de assistir. Um abraço, Nazareno. Esse é amigo do Um abraço, corintiano, João né? Bispo. É nosso. Sobre a radial, a Te licitação está mandou um prevista. abraço. Um abraço. O Melão muito bem disse aqui, parece que transporte, a Secretaria de Trânsito e Mobilidade Urbana se resume à radial. E aí é o maior pepino, é a fogueira, etc. O que você vai fazer com a radial? Sendo que a gente tem outros inúmeros problemas. A radial é uma empresa que presta serviço de as linhas municipais, o ônibus, etc. Você que utiliza ônibus, você vai ter as suas críticas, e é natural como todo serviço público que é ofertado na nossa cidade. O que eu posso te dizer até o dado momento? Será licitado, e todo o processo legal, todo o rito legal que tem que ocorrer, vai ocorrer. Então nós temos que trazer muitas melhorias, que foi uma proposta de campanha da Priscila, né? De inúmeras falhas e deficiências que a gente tem que corrigir. Tudo isso vai ser apontado na licitação e o devido processo legal vai ocorrer. O secretário não pode assumir nenhum compromisso se a radial vai continuar ou não, se ela vai sair, eu não posso. Eu falo aqui, vamos tirar a radial. A radial vence a licitação. Na verdade, quem assim, escolhe a empresa que presta o serviço para a prefeitura é o processo legal. Né? Mas o que tem de novidades? Você já deu uma olhada na licitação? O que tem de novidade boa? A gente está formulando. Agora, tem, por exemplo, é um desejo da minha parte a gente colocar um GPS, instalar no ônibus para a população entender. Você não ficar 20 minutos lá esperando. Nós temos alguns desejos. Mas todo esse processo ainda está sendo formulado. Eu não posso chegar aqui, está tudo isso aqui pronto para entrar na licitação. Também é poucos dias também, né? Eu tenho 6, 7 dias. Pô. Hoje é dia 8? Hoje é 8. Hoje 8 dias. 8 dias, 6 dias na pasta. 5, 6 dias na pasta. E aproximadamente uns 15 dias que eu soube que eu seria o secretário de trânsito. Tá então... certo. Aí o Marquinhos Kinder falou que o Sandro é truta. O Ednei Belo dá boa noite para todos. Um abraço, amigo. Nazareno Costa de salve, meu amigo corintiano. Salve. A Geni Barbosa dá boa noite a todos, principalmente ao Cacá e o Melão. Geni. O Luiz Gabriel diz que a passe mobilidade urbana é muito importante, inclusive brigar pelo passe livre estudantil e dos idosos de 60 a 64 na minha lista anos. de meta de médio prazo. Deixa eu ver mais quem está aqui que mandou. Só coloquei aqui. médio prazo, desculpa. Só coloquei médio prazo. O Adilson da Poá com Acento, meu amigo, Adilson, fotógrafo. Porque nós temos problemas básicos e eu acredito que a gente tem um time enxuto e a gente tem que elencar prioridade. O eixo único é prioridade. Se eu conseguir entregar esse ano,
vai ser uma vitória, mas está dentro da nossa programação para entregar a partir de Bom, 2022. o programa quando é bom é assim, né? Ele vai rápido, a gente tem 10 minutos. Antes do Sérgio fazer a próxima pergunta, eu gostaria de falar aqui para vocês, meus amigos e minhas amigas. Tem agora na cidade aqui, ó, o Jornal Ativo, um jornal que está levando toda a informação da política da cidade, os acontecimentos na região do Alto Tietê. Tem o jornal Argumento do Sérgio, que dá o nome aqui do nosso programa, Política com Argumento. Esse jornal aqui é da equipe Alvo X, a gente é parceiro deles também. A gente futuramente pretende ter uma coluninha aqui, se for possível. Depende da presidência da casa. Se a presidência permitir, eu quero fazer uma coluna. Aí você senão... falou do Jornal Argumento, logo, em breve, estaremos, na verdade, já estamos na internet, É isso aí. página Eu nas acho redes que sociais. os ferrazenses, os Tá aí. munícipes, precisa de ter muito mais comunicação. E comunicação séria. Fique ligado, fique ativo. Vai lá, Sérgio. Isso, tá parecendo o Milton Neves, O hein? Alexandro Santana e Nayane Queiroz dá um abraço aqui. Vamos lá. Cacá, agora você falou, o Marquinhos Kinder perguntou o seguinte aqui, ele tinha perguntado, você fazer uma comissão de trânsito. Você falou que montou uma comissão, ele falou, tem necessidade disso? Ele pergunta para você. Uma comissão de trânsito. Uhum. É o quem que falou? O Marquinhos Kinder. Marcos Kinder. Pergunta. Marcos Kinder, eu sou um democrata por natureza. Acho que o Valdemir Taveira, quando faz uma ideia da gente novamente implementar o conselho, é justamente para a gente ouvir as pessoas, ouvir a sociedade civil. E eu acredito que é necessário sim, porque nós não somos o dono da verdade. Né? Sim. Se você tem ali um grupo de pessoas, de 5, 6, 7, 8 pessoas que entendem um assunto, vivenciam a cidade, eu acredito que não seja perda de tempo a gente gastar ali 1 hora, 2 horas, 3 horas para nos ajudar. Eu acredito que é extremamente saudável para a gestão, todo mundo se sente parte da secretaria, e eu acredito que para a cidade a gente vai ver o resultado na prática. Isso aí. Sérgio. Bom, vamos lá. A pergunta aqui, na verdade, é do seu plano de trabalho, mas você já colocou, né? Muitas coisas que você vai apresentar para a cidade. Agora é uma pergunta para o meu amigo Ricardo Melão, né? A gestão da Priscila, ela projeta também o segmento da campanha do deputado Rodrigo Gambale, né? Para deputado 2022. Como é que você começa a ver esse desenho em Ferraz dentro das estruturas que disputaram a eleição, Melão? Os grupos que disputaram a eleição, como é que você vê esse desenho? Que já começa agora, é um esboço, na verdade, não é um desenho. Né? O Rodrigo, é preciso entender que a eleição passou a ter importância de deputado com a vitória do Rodrigo. Sim. Então, quem não estiver pensando em 2022, em disputar a eleição grupos, seja ou até o governo tem que pensar 2022 e a oposição tem que pensar 2022. Isso faz parte, porque o Rodrigo, quando ganha a eleição e depois, consequentemente, ele elege a sua irmã, porque é o trabalho que ele fez, ele elege, então todos agora colocaram na agenda não só a eleição de 2022 para poder vender, né? Então hoje as pessoas têm interesse realmente de ganhar e ver que é possível, né? Porque eu gosto muito de fazer os números, porque as pessoas falam assim, mas é porque precisa de voto lá fora. O Rodrigo, se tivesse os votos dele aqui da cidade, mais um pouquinho de Poá ali, que já teria, né? Não vou nem falar de São Paulo. Não vou nem pegar Ferraz e São Paulo, que é injusto. Vou pegar Ferraz, Poá e Suzano, para poder ser um pouquinho mais escalonado, né? Ele teria ganhado a eleição. Agora, eu vejo assim, Melão, a prefeita que ganhou, ela ganhou assim num momento, e depois da vitória dela, isso gerou para o Ferraz um momento muito positivo. Está todo mundo apostando nesse governo, até quem perdeu está dizendo, puxa, quero que dê certo, ou já tem gente dizendo vai dar certo. Então está assim, a cidade está muito otimista com relação a essa gestão agora. O Zé Biruta, o que sobra para a oposição, na sua visão? O Zé Biruta tem essa habilidade de entregar um mandato, um final de mandato muito ruim. Ele tem essa habilidade. Os 3 mandatos dele foi assim.
Basta morar na cidade e viver a cidade. Os 3 mandatos do Zé Biruta ele perdeu, porque o primeiro não tinha nem reeleição. Mas o seu sucessor não foi feito. Entendeu? Então, ele tem habilidade, ele é um cara muito austero, tudo tem suas qualidades, mas assim, politicamente ele só pensa nele. Ele nunca fez política na vida dele. A figura, o nome dele, sempre foi para ele vencer. E ele conseguiu. Ele sempre fez política para ele sempre venceu para ele. Mas não sabe dar Nunca continuidade. Não, para ninguém. Nunca esteve preocupado com nada. Nunca fez nada. Então, esse otimismo que nós estamos vivendo hoje é a mesma trégua que o Zé Biruta recebeu do governo Filó Isidro. Então, ele recebeu um período de trégua. Todo mundo deixou. O sentimento agora é outro, porque agora o sentimento que a Priscila vem recebendo de otimismo é por conta de ter um mandato que o Zé Biruta sacrificou, né, para que chegasse nesse ponto. Mas também não chegou tão suave assim como as pessoas acham, né, que chegou. Então o que acontece? Hoje, esse otimismo daquilo que foi ruim, que as pessoas não querem mais, isso acaba criando otimismo. Então nós teremos aí um período, a Priscila tem que aproveitar todo esse momento para realmente... A oposição. Qual é o espaço da oposição que você pergunta? O espaço da oposição hoje... Sobra para a oposição, né? Não, é mínimo, não tem oposição hoje. O Rodrigo, quem poderia ter feito oposição, era o segundo colocado. O Rafu poderia ter feito oposição e o Rafu abriu mão. Ele falou, deixa aí do jeito que está. Porque o único que poderia ter feito oposição ao governo da Priscila era o Rafu. Ô Melão, vou aproveitar, porque assim, o programa ele já acabou, mas a gente continua aqui. Programa bom é isso. E aí o Kevin fica bravo com a gente. Acaba. É um programa que acaba, mas não acaba. É muito difícil, porque uma coisa puxa a outra. Você acabou de citar aí sobre o segundo colocado. O segundo colocado, no meu entendimento, eles erraram muito na estratégia de campanha deles. E eu vejo que quando o segundo colocado lá coloca o nome à disposição de novo para disputar a eleição, logo no final de dezembro, aí você tem uma bancada, a maior bancada eleita na chapa deles. Sim, sim. E ele não procura nenhum deles para desejar parabéns, boa sorte. O cara não dá para entender. Já começou errando de novo. Você é simples. Quem tinha a chave da oposição não usou. Não usou. E agora não adianta querer ir lá e procurar, porque não adianta. Exatamente. Porque... Então, para mim, a oposição morreu em dezembro. Não é que morreu. Não é que morreu a oposição. Não tem oposição nem situação. Sim, nesse agora. momento não. Agora, porque o otimismo que o Sérgio mas tem a falado, oportunidade, prevaleceu o otimismo. Prevaleceu. Então está todo mundo. A habilidade de quem fez a composição. O que eu estou dizendo, se pudesse ter oposição, teria que ter sido feita, teria que ser feito pelo Rafu. O Rafu não fez, perdeu. Agora o que acontece? Aquilo que poderia ser oposição, porque os caras tentaram, lá nós temos 3 pessoas que se colocam dentro desse cenário, mas que serão 3 igual foi do Jorge. Pronto. Então, isso nós podemos até marcar outro dia para falar. Exatamente isso. Agora, o otimismo que está instaurado na cidade, que todo mundo vai dar. Olha, você vai aqui, ó, gesto simples. A zeladoria estava na rua hoje. Estava todo mundo lá na Avenida Jânio Quadros, todo mundo postando. Gente que não postava. Gente que não compartilhava, porque para tomar uma curtida, às vezes o cara fala, pô, eu tô aqui no governo, se eu curtir aquilo que o cara falou mal, eu vou ficar mal, sabe, né, Sérgio? Mas não, hoje não, gente que estava disputando a eleição passada, contra a Priscila, estava postando hoje, vamos ver, limpando o bueiro, sim, tava naquele tom de... Agora as pessoas estão ficando ligadas e ativas, né? Sim, mas isso é importante, que eu falei assim, a oposição faz consultoria de graça. Você não precisa pagar consultoria. Priscila, você vai ter consultoria. Porque as pessoas que perderam a eleição, que vão se colocar nessa oposição, aí, se elas forem inteligentes, elas vão colocar e a Priscila vai lá, olha, esse aqui não está bom, esse aqui não está bom. É consultoria de graça. Porque uma cidade do tamanho como é de Ferraz, desse tamanho, com a população que tem, oposição que é bem feita, ela só ajuda. Então a Priscila, o Gambale, eles estão muito ligados. Isso aqui para eles é a casa deles, entendeu? Eles têm, isso aqui é a casa deles. Aconteceu um negócio do cemitério hoje lá, eu me lembro, acho que umas 2, 3 horas, eu fui ver depois da postagem dela. Ela já tinha visto, né? Então já foi lá e resolveu. Então isso aqui é a casa deles. Exatamente. Eles conhecem. Antes das considerações finais, você quer fazer algum comentário em cima disso? Sobre a oposição, a oposição faz parte, é natural, é legítimo, é democrático, e eu sou democrata por natureza e defendo. Acho que quem quer de alguma forma pontuar as falhas do governo faz parte, isso vai nos ajudar de fato, eu concordo com o Melão. É uma consultoria gratuita
e faz parte. Certo. Bom, Melão, suas considerações finais. Agradecer a todo mundo que a gente veio falando durante a eleição, que conversamos, agradecer imensamente. Quero agradecer a vocês que sempre me deram espaço para que a gente pudesse colocar as nossas ideias. Agradecer a minha família, como é doloroso, cara, em pandemia, em família, saber que você vai para a rua, quando você volta, foi muito doloroso, cara. Essa eleição, eu queria ter pulado ela da minha vida, porque eu sofri demais. Eu sofri demais com minha família, cuidando, então... Mas assim, é um aprendizado e quero agradecer imensamente a cada um que teve a paciência de ouvir o que a gente estava disposto a falar e desejar muita sorte para o Cacá, que é um cara sensacional, desejar muita sorte para a Priscila, não tenho dúvida, a Priscila vai ser uma prefeita que vai marcar na história de Ferraz positivamente, ela tem muita vontade, eu tenho certeza que em cima dos acertos e dos erros, os acertos que ela vai ter serão imensamente muito maior do que serão os erros. Obrigado para vocês, viu? Obrigado mesmo. Cacá. Fazer uma fala um pouquinho... Acalorada? Acalorada. Eu quero pedir um voto de confiança. Você que está assistindo a gente, ou você que vai estar assistindo a gente ao vivo, ou vai assistir depois, muita gente assiste depois desse programa, né? Um voto de confiança para você. O Melão falou que o Ciro Gomes fala que o começo do governo quando o gestor e o político tem poder imperial, né? Ali o povo, a maioria das pessoas estão com ele, está todo mundo crente, esperançoso e etc. E eu queria falar justamente com você que talvez não esteja tão esperançoso. Você que de alguma forma, não gostei do secretário X, Y, etc, o que aconteceu com o vereador, etc. Vamos esperar. Aguarde, dá ali 100 dias, 120 dias. Porque o que a gente está projetando, nós tivemos hoje a segunda reunião com o secretariado. O que esse governo está propondo a fazer é algo extremamente positivo que vai mudar a vida das pessoas da cidade. Mas é preciso que as pessoas comecem a acreditar. A crença das pessoas vai ajudar a nossa cidade a melhorar. Agora, quando começa aquelas falas pessimistas, não vai dar certo, não gostei, isso também fragiliza. Então é um momento de união, de falar assim, ó, não gostei, vamos esperar o governo andar. Vou te falar, em outubro, obra iniciada pelo governo Zé Biruta, tá? Até 14 de outubro a gente vai entregar o Mercadão Municipal, uma nova creche e o Pátio Municipal de 8 andares. Centro de convenções, até o primeiro ano. Não estou estou falando as coisas que estão sendo programadas. Centro de convenções, até o final do primeiro ano, muito provavelmente a gente vai conseguir entregar. Luz de LED na cidade inteira, novo asfalto na cidade inteira. Então são as coisas que a gente está programando. Olha só o nosso sentimento, olha o nosso desejo. Isso por si só já é extremamente louvável. Um governo extremamente ativo, presente nos bairros e focado de entregar uma boa cidade daqui a 4 anos. Se a cidade entender daqui a 4 anos que merece renovar contrato, volta de novo. É um governo que está ligado e ativo. É isso aí. Mas é uma coisa que eu já me despedindo, eu reclamava do governo Zé Biruta. Você tinha uma catástrofe aqui, Cacá. Não tinha ninguém na rua. Ninguém. Só via o pessoal do trânsito, que é a sua secretaria. Só. Mas ninguém. E foi dia 5 ou dia 6 que aquela chuva veio lá. Dia 6, né? Quarta-feira? Dia 6. E eu já vi vereador, secretário, a prefeita, todo mundo, quer dizer, você já tem uma ação de governo, que é o que faltava no governo Zé Biruta. Porque não adianta você ficar no gabinete, como você falou, tratando do papel. O povo não come papel. E assim... O povo come aquele semáforo que você já viu e já mandou consertar. E você sabe... O povo, ele come obras visíveis, ações visíveis. Me perdoa, corintiano, agora vai ser 1 minuto. Eu sei que talvez vai assistir ali o Mané, o Luiz Gabriel que estava assistindo a gente, pessoas que de alguma forma apoiaram outro candidato, apoiaram o Rafu, apoiaram a Elane, etc, apoiaram 2, 3, etc. Então assim, quando você começa a multiplicar esse tipo de raciocínio pessimista, isso começa a fragilizar as pessoas começam a perder esperança e etc. E a tua opinião é louvável, mas o julgo antes da experiência não faz sentido. Entende? Não faz. Eu vou falar assim, ó, o Melão não é um bom gestor. A gente não testou ele. Agora, se ele foi testado, se tem um currículo dele que foi testado, eu vou falar assim, ó, a ciência se dá através da experiência. Você vai saber se a vacina vai dar certo, a gente vai ter que testar lá com 1 milhão de pessoas, certo? Agora assim, tal pessoa vai ser um horrível secretário. Eu não
prestou. Se tem uma experiência negativa, eu concordo. O currículo passado não. Mas se não tem negativa nem positiva, é um voto de confiança que a prefeita está dada. E ela tem legitimidade para dar. Porque ela teve 31 mil votos. Então o momento respira fundo, aguarda. Aguarda, que a cidade vai andar. Nossa. Agora sim, boa noite a todos, muito obrigado. Mais uma vez pela oportunidade. Tem secretário que a gente já sabe que não vai dar certo. O Fernando Felipe afundou o prefeito de Ipoá lá no passado. E veio para Ferraz. Atrás, né, Sandro? E afundou o prefeito de Ipoá lá. E veio para Ferraz. Afundou daqui também. Faz parte. Mas, gente, eu queria agradecer. Aí não dá para falar todo mundo, porque corre muito. E o sistema trava nos últimos que falaram. Então, para não ser injusto, todos que nos assistiram, foi bastante gente, foi bastante participativo. Gostaria de agradecer e agradecer os nossos convidados e dizer, Curitiba, na próxima sexta-feira estaremos aqui de novo, Kelvin na técnica, né, com mais um Política com Argumento. É isso aí, quero agradecer os convidados aqui, Ricardo Melão, o secretário Cacá, o meu parceiro aqui de programa, o âncora, o Sérgio, um dos monstros da imprensa em Ferraz de Vasconcelos. É um grande jornalista que eu admiro. Às vezes a gente dá uma brigadinha aí, porque eu sou meio exigente, eu quero que ele faça de um jeito, ele quer fazer de outro, mas aí o Sérgio fala, não, você tá errado também, mas a gente briga, mas no final dá certo, né, Sérgio? Dá certo, é isso que certo. é importante. O Marquinhos Wecker, ele fala, pô, mano, nunca poderia dar tão certo um temperamento do Sérgio com o meu, mas tá dando, né, Sérgio? Tá dando certo. Graças a Deus. Eu gostaria de agradecer você, meus amigos, minhas amigas internautas, por estarem nos acompanhando com mais um programa Política com Argumento. Eu peço para que vocês fiquem ligados, fiquem ativos, compartilhem, curtem aí, mesmo depois que o programa acabar. É importante que ele alcance o maior número de pessoas. Muito obrigado e uma ótima noite. Boa noite.